Pais autoritários criam filhos fracassados. Presta atenção, de uma vez por todas, tá? Essa casa é minha. Você não tem direito a nada aqui. Quem paga as contas dessa casa sou eu. O dia que você pagar minimamente uma conta nessa casa, aí sim talvez eu te dê ouvidos. Ou melhor, quer saber? O dia que você tiver a sua casa, aí você faz o que você quiser. Mas assim, dentro dessa casa, quando você morar debaixo do mesmo teto que eu, você tem que me obedecer. Ponto. E não quero mais falar sobre isso. Foi ouvindo isso durante toda a infância que a pessoa tornou-se uma adulta insegura, ansiosa e dependente da aprovação alheia, da palavra final das pessoas. É super normal que nós, adultos, quando somos pais, queiramos que alguns valores sejam passados para frente através da educação dos nossos filhos. É normal, inclusive, que a gente considere que nossos valores, alguns pelo menos, sejam essenciais para a vida em sociedade como um todo. Isso tende a acontecer mesmo que a gente não pense nisso, por meio de uma relação construída entre pais e filhos. Essas relações trabalham em determinados modelos parentais, seguem determinadas formas que a gente, quando menos vê, a gente está inserido. Para falar sobre isso, eu vou tomar como base o artigo Relação Pais e Filhos, compreendendo o interjogo das relações parentais e coparentais, que é da Elisângela Boing e da Maria Crepaldi, ambas da Federal de Santa Catarina. A gente chama de estilos parentais a combinação entre estilos e práticas educativas utilizadas na relação com nossos filhos. Estilo parental representa o contexto em que os pais influenciam os filhos através de suas práticas e sempre de acordo com as suas crenças e valores. Eles são mais ou menos estáveis e envolvem a maneira como os pais reagem com uma prática direcionada à criança e sempre de acordo com as metas que cada família tem, seja consciente ou não, sobre o que eles desejam que se passe para frente, sobre os valores que são considerados essenciais. E é importante entender isso porque há uma relação entre as práticas educativas parentais e diversos problemas que serão vistos principalmente no adolescente. Comportamentos de externalização, como agressões físicas, verbais ou destruição de objetos, comportamentos de internalização, como isolamento social, ansiedade. As consequências de uma educação rígida. Sim. Na formação de um ser humano, rígida demais. O outro lado, né? O outro lado da moeda. E geralmente medo, ressentimento, insegurança, são as três principais características. A pessoa ela se torna um adulto que sente muita insegurança diante de decisões, diante de se arriscar, Por quê? Porque como ela sempre recebeu uma educação muito radical, muito rígida, ela não teve espaço para escolher. Ela cresceu uma criança e um adolescente que nunca foi levada em conta, nem emocionalmente, nem socialmente. Então ela se torna esse adulto... Não entende as regras, não entende o porquê das regras, né? Exatamente, ela sempre obedeceu. Ela simplesmente rega para obedecer, não sabe nem por que está obedecendo. Não questiona, não tem... Agora, o ressentimento é que é o mais complicado de Sim. todos. Porque ela tem um ressentimento, geralmente desenvolve um ressentimento que ela não tem explicação. Eu me ressinto contra o quê? Eu me ressinto contra não ter tido espaço, eu me ressinto contra não ser seguro hoje. E esse ressentimento, ele geralmente se reverte com relação aos pais. É muito importante a validação tanto daquilo que a criança sente, como aquilo que o parceiro ou a parceira no relacionamento também sente e como percebe o mundo e como percebe a própria relação e a própria parentalidade. A coparentalidade, a criação em conjunto de uma criança, é uma tarefa que precisa de apoio mútuo, assim como é importante a construção de uma autoestima boa sobre si e uma imagem boa sobre o outro que contribui nos cuidados. E eu quero te dar um recado justamente sobre esse ponto essencial na construção de autoestima. A Manual está patrocinando esse vídeo e eu acho relevantíssimo falar com vocês sobre a possibilidade de evitar algo que está batendo na porta dos espectadores do Colunas Tortas. A maior parte do meu público tem entre 20 até 40 anos e esse é o momento em que você já começa a ver um pouco do seu cabelo cair, da calvície aparecer. 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva por volta dos 35 anos, segundo a OMS. A calvície ela atinge metade dos homens com até 50 anos e você não é obrigado a aceitar ou tolerar a perda do cabelo. A calvície é comum, afeta metade dos homens e ainda é um tabu para muitos. Por isso é importante saber que há tratamento seguro e acessível. E a Manual pode te ajudar a enfrentar essa questão caso seja um problema para você. Você responde um questionário de saúde, um médico especialista credenciado avalia o seu caso e se houver recomendação, o tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado com frete gratuito em uma caixa discreta, sem identificação da marca na parte externa.
E olha, isso é importantíssimo, você conta com atendimento clínico via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar suas dúvidas e ajustar o tratamento quando necessário. Utilize o meu cupom COLUNAS e ganhe 40% de desconto no seu primeiro pedido com a Manual. Acesse já o site da Manual e inicie sua transformação. O link tá na descrição e no comentário fixado, mas você pode acessar pelo QR Code aqui da tela. Agora vamos voltar às relações que você pode ter com seus filhos e sua parceira ou parceiro. As autoras citam 4 tipos de comportamentos parentais: o democrático recíproco, o autoritário, permissivo e o rejeitador negligente. Aqui eu vou citar as autoras pra gente entender o que são esses 4 tipos, né? Os pais com estilo democrático recíproco, eles possuem altos níveis de exigência e de responsividade. São assertivos, mas não intrusivos ou restritivos. Os pais de estilo autoritário, eles possuem alta exigência e baixa responsividade, né? Ou seja, são pouco afetivos. Modelam, controlam, avaliam o comportamento da criança de acordo com regras de conduta estabelecidas através de padrões em geral absolutos. Enfatizam a obediência como uma virtude e são a favor de medidas punitivas para lidar com os aspectos da criança que entram em conflito com o que eles pensam ser certo. Já os pais permissivos apresentam baixos níveis de exigência e altos níveis de afeto. Tentam se comportar de maneira não punitiva e receptiva diante dos desejos e ações da criança. E os pais com estilo rejeitador negligente apresentam baixos níveis de exigência e de responsividade. Se mostram indiferentes, demonstram pouco envolvimento com a tarefa de socialização da criança, não monitorando seu comportamento. Tendem a manter seus filhos à distância, respondendo somente às suas necessidades básicas, o que pode estar associado a algum tipo de maltrato também. E é interessante perceber que esses estilos, eles estão diretamente relacionados também à ordem familiar, né? Por exemplo, o estilo democrático recíproco foi frequentemente visto como aquele em que o pai tende a fazer referência sobre a mãe, mas o contrário não é verdadeiro. Ou seja, a parentalidade da mãe tem influência direta na parentalidade do pai, mas a do pai não tem influência na da mãe. Dessa forma, percebe-se que a parentalidade da mãe parece vir de outro lugar, e a gente compreende que esse outro lugar é o discurso da feminilidade ligado à maternidade, à maternalidade, aliás. Ao mesmo tempo, uma coisa importante que eu gostaria de salientar aqui é o uso de castigos físicos. Eles são descritos como falta de firmeza pelos pais do estilo permissivo e autoritário. A moleza na criação dos filhos é entendida pelos pais como falta de punição, de hostilidade verbal ou de castigo físico. Há uma correlação entre a reclamação de falta de firmeza com os filhos e as reclamações de sabotagem entre os cuidadores. Ou seja, quanto mais se percebe a reclamação da mãe de que o pai a sabota na criação dos filhos, mais também se percebe a exigência de uma firmeza maior na criação dos filhos. Mas uma coisa é clara, o suporte entre os cuidadores é essencial para que a criança não desenvolva comportamentos prejudiciais a ela própria e ao convívio com outras pessoas. Até no nascimento do segundo filho, é o suporte entre os pais que cria uma situação estável para o filho mais velho não passar por situações extremas e ter comportamentos muito inadequados. Ao mesmo tempo, a capacidade de lidar com o filho enquanto ser humano me parece ser essencial também. Sua família briga e depois só volta a conversar como se nada tivesse acontecido? Isso não é normal. Isso é gravíssimo. Famílias que evitam muito conflito fazem esse ciclo de aguentar muita coisa calado, explodir e achar que pode explodir porque já aguentou demais, sentir culpa e voltar sem resolver nada. Nessa dinâmica, nada que é importante foi verdadeiramente comunicado. Não houve demonstração de curiosidade pelo que o outro sente e pelo que o outro pensa. Não aconteceu um pedido de desculpas ou um compromisso para mudar. Com essa dinâmica, a sua família vai viver os mesmos problemas por décadas. Isso quer dizer que, por mais que conflito seja uma experiência super aversiva, é preciso encarar esse trabalho duro. Inclusive, adultos saudáveis encaram trabalhos duros e necessários. Escute o que as pessoas têm a dizer, diga o que você precisa, peça um tempo se as emoções estão tornando essa conversa muito complicada. Repita, mas faça. É preciso falar com as pessoas e não para as pessoas. Quando você escuta, você pode responder satisfazendo a curiosidade da pessoa sobre você. E é assim que vocês se tornam coautores de uma ideia nova. Se você acha que todo conflito precisa ser uma zona de guerra, sua família pode ter te ensinado isso errado. Você já parou pra pensar nisso? E aqui eu vou sair um pouco do artigo e dar aqui uma visão mais minha, né? A tendência é que a criança seja vista como objeto ou como efeito dos pais, não como sujeito. E se é efeito dos pais, não precisa ouvir,
por exemplo, desculpa. Quando se é efeito dos pais, não há necessidade dos pais se submeterem à situação de pedir desculpas e talvez não serem desculpados, por exemplo. Porque esse que é o grande lance. Se é obrigatório desculpar alguém, então não existe pedido de desculpas, mas um protocolo social. O grande ponto seria o protocolo social e a adequação de ambos ao protocolo, não exatamente o próprio pedido de desculpas. O pedido de desculpas, ele só existe na medida em que o outro pode não desculpar quem pediu. É aí que a figura do outro aparece. É aí que o filho vira sujeito no olhar dos pais. Talvez esses pontos possam ser interessantes para pensar nossa relação com os filhos, familiares e crianças, mas principalmente para pensar a maneira como a gente lida com a família, com a ética e com a saúde. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no Colunas Tortas e utilize o meu cupom COLUNAS e ganhe 40% de desconto no seu primeiro pedido com a Manual, tudo bem?